Glória a Deus. Motivo de muita alegria, mais uma vez estar aqui com a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. Quero agradecer a vida do apóstolo Denis, pela confiança disponível. Quero agradecer cada um de vocês que entraram por essas portas nesta noite. Que o Senhor possa falar poderosamente ao coração de cada um. Amém? Amém. Abra sua Bíblia juntamente com a minha nesta noite, no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Digno de toda honra, de toda glória. Só tu és santo, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a Deus também nesta noite pela vida do meu filho. Meu coração se alegra muito ao ver o Jefferson aqui nesta noite. Celi, a esposa dele, a Kelly. Deus abençoe vocês. Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que contra si mesmo suportou tal contradição dos pecadores, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes convinha. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção, no momento, não parece ser causa de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico, de justiça aos exercitados por ela. Aleluia. Você se assente adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Culto da família. Estamos aqui para ministrar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Aleluia. Depois de abrir e encerrar o capítulo 11, decorrendo sobre o bom testemunho da fé, no capítulo 12, ele começa já a falar da grande nuvem de testemunho que estão a nos rodear, servindo elas de exemplo, para assim nos desembaraçarmos do que nos impede e correr a nossa carreira com perseverança.
dia que erguemos a nossa mão, viemos aqui à frente e aceitamos o Senhor Jesus como o único Salvador da nossa vida. Desde esses dias estamos correndo a carreira na presença de Deus. E a nuvem de testemunho nada mais é que os grandes heróis da fé, citados no capítulo 11, a qual nos deixou um grande exemplo de seguirmos e perseverarmos na presença do Senhor com fé, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, nós temos que caminhar com fé na presença do Senhor. Quando lemos o capítulo 11 do livro de Hebreus, nós vemos que muitos homens e mulheres de Deus seguiram com fé, mesmo talvez não alcançando o objetivo, não vivendo a promessa, mas seguiram até o último dia da sua vida com fé no Senhor. E é tempo de nós olharmos para a palavra do Senhor e seguir com fé. Correr não é como quem corre à toa. Correr não é correr em vão, mas é correr olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Aleluia. Quando falamos dos grandes heróis da fé, que são a nuvem de testemunho, que nos deixou um grande exemplo, né? Nós lembramos de Daniel, que desceu à cova dos leões e nada ali aconteceu com ele, porque pela fé que ele tinha em Deus, ele já sabia que seria livrado. Ele não temeu aquilo que tinha que passar, aquilo que sobrevinha sobre a vida dele, porque a fé dele não estava no homem, mas estava firmada em Jesus. Aleluia. Aleluia. E isso é um exemplo para mim e para a sua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado numa fornalha de fogo ardente, mas nada ali com eles aconteceu, porque eles tinham fé que o Deus a qual eles serviam era um Deus poderoso para livrar eles daquela fornalha. Tanto que eles entraram naquela fornalha e Jesus, o Deus, o próprio Salvador, caminhou com eles na fornalha de fogo ardente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É através da fé é que eles confrontou aquele rei, dizendo que não ia se dobrar diante de uma estátua, mas sim se prostrava somente na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Isso é motivo de exemplo para mim e para a sua vida, para que nós possamos caminhar com fé na presença do Senhor, correr a nossa corrida na presença do Senhor com fé. Ana é um exemplo de fé para mim e para você. Ana era uma mulher estéril, mas ela teve fé porque ela tinha dentro do coração dela o desejo de ser mãe, mas mesmo ela sendo estéril, ela perseverou na presença de Deus com fé, pedindo a Deus que desse a ela um filho, e ela conseguiu vencer os objetivos dela, conseguiu vencer as afrontas que ela vivia. Por isso eu estou aqui nesta noite para dizer para você: enfrenta as lutas, enfrenta as dificuldades, enfrenta as adversidades, mas não deixa que as promessas do Senhor se deixem de cumprir na sua vida, porque quando nós seguimos com fé, a promessa ela se cumpre para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A mulher do fruto de sangue também é um exemplo para mim e para a sua vida. Quando nós olhamos para a vida daquela mulher, pela passagem bíblica que cita há quanto tempo, há 12 anos, aquela mulher estava sofrendo com a hemorragia, mas ela não negou a sua fé diante das adversidades, diante das lutas. Talvez olhando pelo olhar humano, ela não conseguiria, porque ela teve que romper a multidão, mas a fé dela foi o suficiente para ela tocar a orla de Jesus e ser curada naquela noite, para a honra e a glória do nome do Senhor. Ela seguiu com fé, ela rompeu a multidão. Eu quero dizer para você nesta noite: rompa as multidões que estão falando aos teus ouvidos. Ouve somente a voz do Senhor. Rompa
nosso maior foco de estar na presença do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. No Novo Testamento também temos grandes heróis da fé que nos incentiva a caminhar na presença de Deus. Em Atos 1:8, que é o tema da campanha que estamos dentro dela na quarta-feira também, nos fala que os discípulos que foram revestidos pelo poder do Espírito Santo, a qual seria testemunho de Jesus por toda a Judeia, por Jerusalém, pela Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles foram testemunho de Cristo, não negaram a fé. Eles sofreram, eles foram presos, muitos deles foram presos, açoitados. A história de Estevão, que morreu apedrejado, mas não negou a fé, não negou Jesus. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, que nós venhamos perseverar na presença dEle, que nós não venhamos negar a fé. Aleluia, para que as promessas do Senhor, ela venha se cumprir na minha e na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Grande, Senhor. A palavra do Senhor nos fala aqui no capítulo 12, no verso 2, na parte B do versículo, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Esse é o meu e o seu objetivo, de caminhar na presença do Senhor, é alcançar o céu de glória. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Nós também devemos suportar com paciência nossos momentos aqui na terra, porque estamos, irmãos, aqui de passagem. O nosso foco, o nosso objetivo não é a terra, mas sim o céu de glória. É estar na presença do Senhor, para que nós possamos alcançar a salvação. Por isso nós devemos suportar. Tem dia que está difícil, tem dia que parece tem dia que o mundo parece nos odiar, mas nós devemos suportar pela alegria que nos está proposta em Cristo Jesus. E o Senhor, Ele olha para mim e para você nesta noite e diz: suporta. Jesus suportou em troca da alegria que lhe estava proposta. Porque Jesus, quando estava nos momentos de aflição, no momento de desespero, ali quando Ele morreu na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Quando Jesus suportou o sofrimento da cruz, Ele sabia que lá na frente haveria uma alegria, quando Ele ia subir e assentar à direita do Pai, na destra de Deus, no trono da glória, assentar-se à destra no trono da glória de Deus. E é isso que eu e você temos que ter um foco. Jesus é o maior exemplo, apesar de ter esses homens e mulheres de Deus citado na Bíblia como exemplo para mim e para a sua vida. O nosso maior exemplo é Jesus, que morreu na cruz do Calvário, suportou a dor, suportou o sofrimento, suportou pessoas cuspindo na cara dele, suportou o peso da cruz, mas ele não desistiu. Aleluia. E por isso Jesus, ele fala para mim e para você nesta noite: não desista dos caminhos do Senhor, não desista de viver a promessa, não desista de viver a propósito de Deus para mim e para a sua vida. Que nós possamos ser incentivados pelo Senhor a caminhar nos caminhos do Senhor. Haveria ali uma promessa para Jesus, de quando ele vencesse, passar pelas lutas, pelas dificuldades, morrer na cruz do Calvário, ter ali os teus sofrimentos, derramar gotas de sangue no lugar do suor, de tanto sofrimento, mas tinha uma promessa: assentar ao trono da glória de Deus. Meu Deus! E tem para mim também e para você
uma promessa do Senhor Jesus. Em Apocalipse 3:21. Aleluia. Glória a Deus. Para não ficar só nas minhas palavras. Tu és maravilhoso, Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso número 21, nos diz assim: ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Essa é a promessa que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Para que nós venhamos se agarrar dessa promessa e suportar os dias difíceis, suportar as lutas, suportar as adversidades, as dificuldades, as afrontas que sobrevêm sobre a nossa vida. O Senhor, Ele nos tem essa promessa, que nós possamos vencer, e Ele vai permitir que nós se assentamos com Ele no trono da glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, vença as lutas do dia a dia. Tem dia que parece que não é fácil, tem dia que parece que a gente não vai suportar, mas quando nós nos agarramos na promessa do Senhor, nós suportamos. E hoje estamos aqui para glorificar, para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Muitos têm se levantado contra a sua vida. Aleluia. Talvez mesmo dentro da tua casa, talvez no lugar onde você trabalha. Muitos têm se levantado para te afrontar, mas não deixe que as afrontas, que as palavras contrárias desçam ao teu coração. Somente confia no Senhor, tenha fé que nós vamos vencer. A glória de Deus, aleluia. Irmãos, ainda hoje estamos vivendo um tempo difícil, mas vejamos que somos chamados a perseverar na fé. A epígrafe desse texto que lemos nos fala perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Perseverança no meio das provações. É o que nós passamos. Nós passamos provações todos os dias da nossa vida. Mas o Senhor, Ele veio com essa palavra nessa noite, para que nós venhamos ter perseverança no meio das provações. Para que nós temos como Cristo exemplo do que Ele passou. Ele não desistiu. Então que nós não venhamos desistir. Não desista de viver na presença do Senhor. Não desista de orar pelos teus filhos. Não desista de orar pelo teu esposo. Não desista de crer na promessa que o Senhor tem para a sua família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez muitos estão olhando para você e dizendo que nada vai acontecer, mas não aceita a palavra contrária contra a sua vida. Você não é aquilo que o diabo diz que você é. Talvez pessoas tenham sido usadas pelo inimigo para trazer a palavra contrária contra a sua vida, mas não aceita. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você vai viver as promessas que o Senhor fez para a tua vida. Somente creia nisso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero contar um testemunho aqui para você nesta noite, que o Senhor colocou no meu coração. Outrora nós vivíamos uma vida perversa, uma vida desgraçada, dizemos assim, lá fora, no mundo, onde nós não, por exemplo, eu como esposa, não tinha esperança, porque meu esposo era alcoólatra. Ele já contou aqui o testemunho dele, muitos aqui sabem. Ele era alcoólatra, saía de casa para fazer uma compra, a compra chegava, mas ele não chegava. Muitas vezes ele chegava no outro dia, outras vezes ele ficava aqui na cidade, caído, bêbado, para as ruas. Muitas vezes precisava os parentes dele pagar um carro para levar ele em casa. E quando ele saía e não chegava, eu ficava em casa. Eu não pregava o olho durante a noite. Eu fazia a comida, dava para as crianças, colocava as crianças para dormir, e ali eu ficava a noite inteira. Eu limpava a casa, eu fazia tudo que
tinha de serviço, porque já tem um ditado que quem tem o que fazer procura, né? E eu ali eu não tinha o que fazer, porque a cabeça não tinha o que pensar, não sabia onde eu estava, não sabia o que estava passando, não sabia se ia chegar vivo, não sabia se ia chegar morto, não sabia se ia receber uma boa notícia, não sabia se ia receber uma má notícia. Mas sempre eu perseverei na presença do Senhor, mesmo conhecendo verdadeiramente a palavra do Senhor. Eu dobrava o meu joelho, eu clamava ao Senhor, eu dizia: Pai, eu não sei onde Ele está, mas o Senhor sabe. Onde Ele estiver, cuida dele. Onde Ele estiver, Pai amado e santo, cuida, traga para casa, livre dos mal, dos perigos. Eu sempre clamava ao Senhor, mesmo nas minhas dificuldades, mesmo nas adversidades, mesmo não conhecendo a verdadeira palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz assim: ensinar o teu filho o caminho que deve andar, que mesmo na velhice ele não vai esquecer. Então eu lembrava que o meu pai e a minha mãe, eles nos ensinaram os caminhos do Senhor, mesmo da maneira deles, né? Eram católicos, mas eu lembro que meu pai dizia assim: não deita que nem burro, levanta que nem cavalo. Tem que rezar para deitar, rezar para levantar. Então ali eu aprendi que os meus pais, eles ensinaram para nós a palavra do Senhor. Mesmo não tendo conhecimento na profundidade. Não conhecia um Jesus que salva, que liberta, que transforma. Eu não conhecia. Mas eu cria que Deus era poderoso para fazer algo na nossa vida. E não faltou a oportunidade das pessoas falar para mim assim: ó, isso aí não tem mais jeito. Larga dele. Você não precisa passar por isso. Mas eu nunca desisti do meu esposo, porque o Senhor, Ele não permitiu. Não que não me faltasse vontade, não, viu? Às vezes queria entrar na minha mente, descer no meu coração as palavras que as pessoas falavam. Larga dele. Muitas vezes eu tinha vontade de fazer isso, mas eu creio que eu não fiz porque o Senhor não permitiu. Porque o Senhor tinha uma promessa na minha e na vida dele. Ele tinha um propósito. E eu quero dizer para você que não desista dos seus filhos, não desista do teu esposo, não desista da sua família. Porque Deus nos permite passar pelo sofrimento, mas cada sofrimento que nós passamos na nossa vida tem um propósito de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que o Senhor, Ele não permitiu a separação do meu casamento, porque Ele tinha um propósito na minha vida e na vida do meu esposo. E hoje nós estamos aqui na presença do Senhor, cumprindo o propósito de Deus, ministrando a palavra do Senhor, adorando ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é mérito nosso, mas é para a honra e para a glória do nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor, eu creio que Ele me fez contar esse testemunho aqui nesta noite, porque é para servir de exemplo para a vida de pessoas que talvez têm pensado em desistir dos seus filhos, têm pensado em desistir do teu esposo, mas o Senhor está falando para você nesta noite: aquilo que você tem passado, aquilo que você tem vivido, não é para a tua vergonha, mas é para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós passamos pelas lutas, pelas adversidades, nós passamos por um momento contrário, pensamos que não vamos suportar, pensamos que não vamos resistir, mas o Senhor, Ele tem propósito no nosso sofrimento, Ele tem propósito naquilo que nós pensamos que não vamos aguentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 12, somos convidados a uma jornada espiritual profunda, onde a perseverança e a fé se instalam como fio de esperança diante dos desafios da vida cristã. Ser cristão não é fácil, sabemos disso. O Senhor, Ele já nos fala na própria palavra dele: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
E quando o Senhor, Ele venceu, e Ele fala para mim e para você essa palavra, Ele nos dá uma injeção de ânimo. Ele diz para mim e para você que se Ele venceu, nós também somos capazes de vencer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O autor nos exorta a lançar de lado todo o peso do pecado, que de tão perto nos rodeia, que todos os dias nos assedia. Mas nós estamos sendo exortados a correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele nos exorta a estar suportando o peso da nossa cruz, porque Jesus, Ele suportou o peso da cruz, e cada um de nós temos uma cruz para carregar na nossa caminhada. Foi citado aqui pelo apóstolo no outro dia, quando ele ministrava a palavra do Senhor, que ele diz, né, que aquele que corta a sua cruz pode fazer falta aquele pedaço lá na frente, né? E é verdade, porque nós estamos na presença do Senhor, temos uma cruz para carregar, e nós só vamos alcançar a coroa da glória quando nós chegarmos lá no final com a nossa cruz inteira nas nossas costas. O Senhor, Ele nos permite carregar a nossa cruz, mas Ele todos os dias, Ele segura pelas nossas mãos, Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, assim como o Senhor nos dá coragem para levantar todos os dias e trabalhar e buscar os nossos objetivos pessoais. Ele também nos dá força e coragem para caminhar na presença dEle, para buscar os nossos objetivos, que é alcançar a salvação para a nossa vida, alcançar a salvação para a nossa família, porque através das nossas orações é que o propósito do Senhor, a promessa do Senhor vai se cumprir na vida dos nossos. Então não desista da sua família, mesmo que o vento esteja contrário, mas não desista da sua família, não desista de lutar pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu esposo, pelos seus irmãos, por algum ente querido seu que outrora esteve na presença do Senhor e hoje não se encontra mais, ou às vezes aquele que ainda nunca se rendeu aos pés do Senhor, que não é conhecedor da palavra, mas o Senhor, Ele tem um momento certo para alcançar, Ele tem um momento certo para levantar alguém para levar a palavra dEle ao coração daqueles que ainda não são conhecedores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não desista em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, não desista. Aleluia. Sendo assim, devemos lutar, correr, ter paciência e aceitar a disciplina do Senhor. Versículo 5 a seguir, nos diz assim: E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, logo sois bastardos e não filhos. A palavra do Senhor nos ensina que por ser filhos, nós não estamos isentos da correção divina. Somos confrontados com a realidade transformadora da disciplina de Deus. Somos exortados a acolher a disciplina como um sinal de amor e cuidado de Deus nas nossas vidas. Assim como há disciplina dentro da nossa casa, como pai, como mãe, no leito da família
correção, tem disciplina. Então, assim também é Deus que é o nosso Pai para a nossa vida. Ele nos corrige, Ele nos ensina a andar nos caminhos retos do Senhor. Ele nos ensina, Ele nos exorta, para que nós não venhamos tomar os caminhos tortuosos, para que nós não venhamos viver no lamaçal do pecado, mas que nós venhamos aceitar a correção de Deus para a nossa vida. Porque quando nós estamos pensando, talvez muitas vezes, em desanimar, o Senhor, Ele vem, Ele nos exorta, Ele nos ensina, nos dá força, nos dá um exemplo, uma correção, para que nós continuamos a caminhar na presença dEle, para que nós não venhamos desviar dos caminhos do Senhor. E eu mesmo, o Senhor Ele nos confiou como pai e mãe dentro da nossa casa, a corrigir, a exortar os nossos filhos a caminhar nos caminhos retos do Senhor. Provérbios 26:6 nos diz assim: ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Que foi o que eu disse aqui, que eu lembrei que meu pai, minha mãe, eles nos ensinavam a rezar para deitar, a rezar para levantar, Era o corrigimento dos nossos pais para a nossa vida. E o Senhor, Ele nos ensina aqui, a ensinar também os nossos filhos no caminho que devem andar. E mesmo quando eles envelhecerem, não se desviará dele. É a correção do Senhor para as nossas vidas, o ensinamento do Senhor para nós como pai e mãe, ensinar os nossos filhos o caminho que deve andar. Mesmo que os nossos filhos, a um certo momento da vida, queiram andar pelas próprias vontades deles, mas quando eles são ensinados, um momento ou outro eles vão lembrar: não, meu pai ensinou isso, minha mãe me ensinou isso. Então é por isso que o Senhor nos ensina a exortar os nossos filhos. Provérbios 13:24 também, ele nos diz que o que retém a vara não ama seu filho,